antes de a gente começar a fazer os exercícios, tá? Então, a gente tem dois tipos de projetos, que são projetos independentes e projetos mutuamente excludentes. Então, quando eu coloquei lá no videozinho para vocês, a gente viu que projetos independentes são aqueles que não competem com os recursos da empresa. Ou seja, a empresa, ela pode, se ela tiver, né, recurso financeiro para isso, ela pode optar por realizar vários desses projetos independentes, porque eles não competem com esses recursos, né? Eles também não competem entre si. Eu posso desenvolver um projeto independente hoje, posso fazer um projeto independente amanhã, sem problema nenhum. Já no projeto mutuamente excludente, são investimentos que competem, né, com recursos da empresa, ou seja, se a empresa realizar uma, ela não vai poder realizar o outro, né, não vai poder fazer ambos. Então, ela teria que excluir, decidir qual desses projetos ela estaria escolhendo para estar realizando dentro da empresa. Então, fiquem atentos, porque dependendo de como é que esteja presente, né, no caso, para a gente, as questões, né, como as questões forem apresentadas, às vezes vocês vão ter que decidir qual é o projeto é mais viável, ou às vezes, como se forem projetos independentes, vocês vão ter que ranquear esses projetos, né, para dizer, ó, esse aqui hoje é mais viável, mas a empresa pode realizar esses outros mais para frente. Tá, joia? Dúvidas aqui, pessoal, nesse conceito de independente e mutuamente excludentes? Aí vamos lá, então vamos partir logo para o exercício, né? Outra coisa também muito importante que vocês têm que ficar claro, né? Que é a taxa mínima de atratividade, então é a taxa que o mercado está pagando, né? Então, a maioria dos projetos eles têm que trazer uma rentabilidade, uma taxa de atratividade superior a essa taxa mínima de atratividade. É a taxa mínima que o investidor, né, ele espera estar recebendo. Então, investimentos superiores a essa taxa mínima, eles devem ser aceitos, abaixo dele é melhor ele optar por outro investimento, tá? Então, esse conceito a gente vai voltar a falar quando a gente estiver fazendo os exercícios. Dúvidas até aqui? Então, a gente tem, na verdade, tem três fórmulas de calcular, né? Tem o payback, o valor presente líquido e a taxa interna. Essa taxa interna de retorno vocês até viram, né, como é que se calcula quando a gente viu estrutura e custo de capital. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a questão do payback e do valor presente líquido. Eu perguntei até a vocês, né, se vocês já tinham visto o payback e valor presente líquido em outra disciplina, e a maioria de vocês disseram que não viu. Alguém chegou a ver isso aqui em outra disciplina? Eu acho que Algum de payback, vocês? professora, deu para ver análise da demonstração contábil, não lembro direito. E valor presente líquido em matemática financeira. Eu acho. Mas eu não lembro exatamente. Pronto. Jéssica está dizendo que em GFO1 vocês viram, né? Dependendo de quem foi o professor, ele muda um pouquinho a ordem desses assuntos, né? Então, alguns já viu o payback, viu o PPL, pronto. Então, Jéssica vai ser a nossa monitora desse assunto, né? Que aí, quando for fazer as questões, viu, Jéssica? A gente quer um auxílio. São essas ferramentas. Então, são ferramentas bem básicas também. E vocês vão ver como é que a gente vai fazer a interpretação aqui. Quem não viu não tem problema, né? Porque eu vou mostrar novamente como é que faz. E quem já viu vai ser só uma revisão, vai ser bom para estar relembrando como é que calcula isso aí. Então, vamos começar com o payback, né? Que o payback, o prazo de retorno, representa o tempo necessário, anos, meses e dias, para recuperar o investimento inicial. Em geral, é fixado um prazo limite que serve como referência para julgamento de atratividade. E por que ele fixa um prazo limite, né? É muito interessante você estar analisando o payback, é o tempo que você espera estar recebendo aquele seu investimento de novo. Então, o investidor ele tem que dizer, olha, eu espero receber esse investimento esse investimento inicial, pelo menos no prazo de 5 anos, de 6 anos. Após esse período, aquele investimento ou aquele projeto ele não é viável. Então, tem que fixar uma data limite. Porque é uma das coisas que a gente vai ver que é um dos pontos fracos desse payback, né, do método payback, é que ele não avalia. Depois passou desse tempo mínimo de prazo limite que você estabeleceu, ele não diz, olha, você colocou 5 anos, mas você no sexto ano você está recebendo. O payback ele não dá essa resposta. Ele analisa apenas naquele período que você está considerando, né, como tempo limite que você estabeleceu na sua análise. Então, é um método simples, mas ele é muito útil, né? Porque principalmente quando você está trabalhando, quando você
tem um valor inicial a ser colocado logo no seu investimento, né, no seu projeto, ele precisa saber qual é o tempo que ele vai demorar para recuperar, tá? Lembrando sempre que todos esses investimentos agora aqui, esse fluxo de caixa que a gente vai considerar, ó, isso aqui são previsões, tá? Então, mesmo porque você está apostando naquele negócio naquele momento, você não tem como saber 100% de certeza qual é o fluxo de caixa que aquele projeto vai gerar. Então, isso é uma estimativa que se faz em torno da receita desse investimento, certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, vamos fazer um exemplo, né? Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer, mostrar payback, VPL, a gente fazer um rapidinho de TI, depois a gente fica só com os resultados, com os exercícios, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um exemplo, né? Tem um fluxo de caixa do ano zero, né? Que é o investimento inicial de 180 mil, por isso que ele está entre parênteses, que é um negativo. E aí, eu tenho entradas de caixa, né, no primeiro ano de 25.400, no ano 2, 43.275, no ano 3, 82.600, no ano 4, 64.725 e no ano 5, 114.700. Esses são os fluxos de caixa. Lembrando que a partir daqui do ano 1, são todas estimativas de receita, né, que o investidor ele espera estar recebendo daquele projeto. E aí eu tenho que, para calcular aqui o payback, eu vou aqui para o fluxo de caixa. Como é que eu faço essa coluna aqui do fluxo de caixa? Eu repito aqui esse meu ano zero, que é o meu investimento inicial, que é o que eu tenho que recuperar, e agora eu vou querer saber qual é o fluxo de caixa em cada um desses anos, o acumulado, tá? Então, deixa eu só aceitar aqui. Vamos lá. Eu vou subtraindo esse valor pelo o investimento inicial. Então, 25.400 menos 180 mil me dá 154.600. Continua entre parênteses, porque eu ainda não recuperei os 180 mil. Então, até eu recuperar os 180 mil e já ter um saldo positivo, todos eles ainda continuam como negativo. É como se eu estivesse dizendo, olha, eu não recebi ainda todo o meu investimento inicial, ainda falta isso, tem um saldo ainda a receber, a pagar, nesse caso, desse investimento inicial. Aí, aqui, novamente, então, eu pego esse 43.275 e subtraio dos 154.600, que me dá 111.325. Continua negativo. Subtraio agora 82.600 por esse 111.325, que me dá 28.725. No próximo ano, no quarto ano, eu tenho um fluxo de caixa de 64.725 e subtraio desses 28.725. E aí acontece o quê? Que eu paguei esses 28.725 e ainda eu tenho um saldo de 36 mil. Perceberam aqui? Vou fazer aqui o ano 5, né? Mas só para poder constar. Então, 114.700 mais os 36 mil que eu tive de saldo do ano anterior, que dá 150.700. Aqui eu só fiz só para analisar o quinto ano, mas o que interessa para mim nessa questão é que eu vou estar recebendo isso aqui, ó, entre o terceiro e o quarto ano. Como é que eu sei disso? Porque ao longo do terceiro ano eu paguei, né, o saldo que tinha, o saldo restante, e ainda no final do quarto ano eu tive um saldo positivo. Então eu sei que ao longo desses 3 anos, em algum momento desses 3 anos, eu recuperei aquele meus 180 mil e começo a ter lucro sobre o meu negócio, sobre o meu investimento. E aí, esse período de 3 anos, que aí eu quero saber quantos meses e quantos dias, é que eu venho calcular aqui embaixo. Dúvida, pessoal, de como é que eu cheguei aqui nesses 36 mil? Alguém não entendeu? E aí, tranquilo até aqui? Bernardo, Jackson, César, Sávio. E aí, galera, tudo tranquilo? Maria. Jéssica disse que sim, mas a Jéssica eu tenho que tomar cuidado com ela porque ela já viu esse assunto. Os que não viram, pessoal, tá tranquilo? Querem que eu repita? Professora, Como é? esse fluxo de caixa, ele vai ser definido de acordo com o quê? Se você, sabe, vamos supor, você é contratado para fazer a consultoria de uma empresa que ela quer saber se compra uma nova máquina, tá? Estou falando assim, mas poderia ser você mesmo como microempreendedor individual, quisesse abrir o seu negócio. Então, você quisesse abrir uma loja de confecções.
você sabe qual é o que você vai gastar logo de início, o seu investimento inicial. Vamos supor que para você abrir hoje uma loja de confecções, você gastasse 200 mil, tá? É o seu investimento inicial. Nesse caso, você vai projetar fluxos de caixa que você espera receber ao final de cada ano, para você ter uma estimativa do seu retorno. Então, é essa estimativa que você vai saber. Vamos supor, o fluxo de caixa no seu primeiro ano, depois que você paga todas as suas despesas, né? Você tem toda a sua receita e você diminui os seus custos, vai ser um fluxo de caixa de 25.400, aqui nesse exemplo. E aí ele faz essas estimativas para todos os 5 anos. Ah, entendi. Entendeu? São estimativas de fluxo de caixa. Isso é estimativa depois que eu pego todas as minhas receitas geradas, diminuo todos os meus custos e despesas, é o fluxo de caixa que eu teria. Entendi. Eu tinha entendido a operação, mas não tinha entendido de onde tinha vindo. Pronto. Pronto. O fluxo de caixa é isso. Certo. Aí, para calcular o payback, eu vou para o fluxo acumulado, que é descontar esses fluxos de caixa daquele meu investimento inicial, que é essa segunda coluna aqui, tá? Aí essa segunda coluna eu já faço em cima dessa primeira, mas essa primeira, esse valor que é dado, ele é uma estimativa daquele negócio de receita daquele negócio, de fluxo de caixa daquele negócio. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém? Aí vamos lá. Então, feito isso, né? Ó, eu divido agora o fluxo de caixa do quarto ano por 360 dias. Então, isso eu vou pegar esses 64.725 e vou dividir por 360 dias. Por que não 365 dias, professora? Porque o ano contábil, ele considera somente 360 dias. Ele tira do ano contábil 5 dias, tá? Então, para fazer esse tipo de análise, eu vou pegar os 64.725, que é o fluxo de caixa do quarto ano, e vou dividir por 360. Por que do quarto ano e não do terceiro? Porque foi ao longo do terceiro. Então, já lá no quarto ano, que é o fluxo de caixa do quarto ano, é quando eu vou estar considerando esse valor e dividindo pelo 360 dias. Que me dá um valor, né, aproximadamente de R$ 179,79. Então, esse valor eu vou pegar aqui, ó, dividindo o fluxo de caixa acumulado até o terceiro ano pelas entradas diárias, obtém-se o quociente que representa o número de dias restantes. Então, eu vou pegar esse saldo aqui, ó, o do fluxo acumulado do terceiro ano, porque lembra que foi ao longo do terceiro ano, né? Então, vai ser o 28.725 e vou dividir ele novamente por essas entradas diárias, né? As entradas diárias que teve ao longo do quarto ano. Então, 28.725 dividido por 179 mil me dá um total de 160 dias. Então, esses 160 dias eu já sei que foram 3 anos, e os 160 dias me dá o quê? 5 meses e 10 dias. Então, eu sei que o payback disso aqui, né, que eu vou ter para receber todo esse meu investimento inicial, eu sabia que tinha sido ao longo dos 3 anos, mas agora eu já sei que é 3 anos, 5 meses e 10 dias, ou 3 anos e 160 dias, né? Mas esses 160 dias transformando em meses e dias dá 5 meses e 10 dias. Alguém não entendeu como foi feito aí o cálculo do payback? E aí, pessoal? Tranquilo? Todo mundo em silêncio. Então, vamos fazer o VPL, tá? Oi, Sávio, tranquilo? Não, tranquilo. Então, vamos fazer. Não lembrava dessa parte, Jéssica, de como é que chegava nos 5 meses e 10 dias, mas agora conseguiu compreender? Ó, só lembrando que aqui eu sei que é entre o terceiro e quarto ano, voltando um pouquinho. Eu sei que foi entre o terceiro e quarto ano, porque ao longo desse ano eu recuperei esse meu investimento inicial e ainda fiquei com um saldo de 36 mil. Eu quero saber, né, ao longo entre o terceiro e quarto ano, né, foi que eu consegui recuperar esse meu investimento. É por isso que eu começo aqui vendo qual é as entradas diárias ao longo desse quarto ano. Por isso que eu peguei esse saldo, né, o fluxo de caixa do quarto ano, 64.725, dividi pelos 360 para saber as minhas entradas diárias em caixa.
Depois eu peguei esse saldo que ficou do 28.725, né? Porque eu paguei ele e comecei a ter lucro. Então, eu vou dividir ele, o 28.725, pelas minhas entradas diárias. E aí eu encontro o número de dias restantes para esse investimento, certo? Por isso que aqui, dividindo, deu 3 anos, 5 meses e 10 dias. E aí? Ficou tranquilo agora? Vamos lá. A gente vai fazendo, né? Quando a gente for fazer os exercícios, aí vocês fiquem atentos só sobre isso. Uma das coisas que mais os alunos erram, né? Mais vocês erram, é justamente achar que é aqui, ó, 4 anos, 5 meses, 10 dias. E não é, tá, pessoal? Porque no quarto ano ele já teve um saldo positivo de 36 mil. Então, não é 4 anos, é ao longo do terceiro ano. Aí é 3 anos, 5 meses e 10 dias, porque foi ao longo do terceiro ano que ele recuperou esse investimento e começou a ter lucro, tá? Se fosse 3 anos certinho, aqui não seria 28.725, seria zero. Vocês vão ver que pode ser que algum exercício que vocês façam, esse fluxo acumulado, ele dê zero. Quando ele dá zero, vocês não precisam nem dividir isso aqui, ó, porque você sabe que foi exatamente no terceiro ano, ou exatamente no quarto ano, exatamente ali onde o fluxo acumulado deu zero, tá? Agora, quando ele deu essa diferença, né, passou para o lado no outro ano ele dá positivo, aí a gente tem que calcular o número de meses e dias. Ok? Ninguém tem dúvidas? Vamos lá para o VPL. Ó, só antes de entrar no VPL, tem 2 ressalvas que é importante você saber. Porque nesse caso que a gente está considerando, a gente está fazendo o payback simples. Vocês vão ver que também existe o payback descontado, né? Então, o que é que o payback descontado ele faz, né? Que é uma das falhas que o payback simples, o payback descontado ele já considera, né? Ele considera o valor do dinheiro no tempo, porque a gente sabe que ao longo dos anos a gente tem inflação, né? Tem correção monetária. Então, tudo isso, nesse caso aqui, a gente não considerou. Se vocês observarem, deixa eu só voltar aqui, ó. Esse 180 mil que ele gasta aqui é o mesmo que ele vai receber aqui no ano quarto. E a gente sabe que isso não acontece. Por quê? Porque a gente precisa de uma taxa para corrigir, para que esse valor de 180 mil ele seja o mesmo considerado ao longo do quarto ano. Porque senão a gente tem perda de poder aquisitivo nesse processo. O mesmo 180 mil que eu gastei para comprar ou fazer aquele investimento não é o mesmo 180 mil que eu levaria para fazer esse novo investimento. Então, esse payback simples, ele tem essa pequena falha, né? Ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Alternativamente, pode-se descontar o fluxo de caixa para a data do investimento inicial ou utilizar o payback descontado, né? Que também é só utilizar essa taxa de correção, tá? E outra restrição que o payback tem, que eu já tinha mencionado, que ele não considera os fluxos de caixa dos projetos após o período de payback. Ele está só considerando ali os 5 anos que a gente estava analisando. Se ele não tivesse, ao longo dos 5 anos, recuperado aquele investimento, não teria como saber, pelo cálculo do payback, quando é que ele iria receber esse investimento, tá? Então, são essas 2 considerações que devem ser feitas para o cálculo do payback. E aí a gente entra na questão do VPL. O VPL, valor presente líquido, é a diferença entre o valor descontado do fluxo de caixa para a data do investimento inicial e o valor do investimento inicial daquele projeto. Então, ele já entra aí, ó, o valor que ele considera aquele investimento inicial, né, que foi o gasto inicial, e o valor que foi recebido ao longo aqueles anos, né, os fluxos de caixa recebidos ao longo daqueles anos. Então, a fórmula do VPL, estou colocando aqui, porque depois a gente vai fazer no Excel, né? Mas é importante que vocês saibam a fórmula que foi gerada. Desculpa. Vamos lá. Então, VPL vai ser aquele menos aquele investimento inicial, que foi aquele gasto inicial que a empresa teve, os fluxos de caixa que foram gerados ao longo daqueles anos, mais o K, né? Que é a taxa, né? A taxa de atratividade daquele negócio, né, elevada a 1, 2, a 3, até a quantidade de anos que estão sendo considerados, certo? Vocês estão lembrando que a fórmula do VPL é muito parecida com a fórmula do TI. A única coisa é que aqui essa taxa aqui já é dada, né, a gente vai querer calcular esse valor presente líquido, e na TI a gente está querendo saber qual é a taxa, certo? Então, só para vocês ficarem atentos para essa diferença dessa fórmula. Então, a princípio,
Todos os projetos que apresentarem VPL positivo, ou seja, maior ou igual a zero, podem ser aceitos, pois geram retorno igual ou maior que o custo de capital. Como é que seria isso, professora? Se ele desse igual a zero, significa o quê? Que ele recuperou aquele investimento inicial. Ele não está tendo lucro, né? Não tá gerando receita para a empresa, mas ele recuperou todo o seu investimento inicial. Então, se a empresa tem como esse ponto de recuperar pelo menos o seu investimento inicial naquele período que está sendo considerado, aquele projeto ele poderia ser aceito. Acima disso, significa o quê? Que ele recuperou aquele investimento inicial e ele ainda está com um resultado positivo. Quando o projeto apresenta VPL menor que zero, seu retorno é inferior ao seu custo de capital e ele deixa de ser atrativo. Então, já significa que ele não recuperou nenhum investimento inicial. Então, ele só está gerando ônus para a empresa, não deveria ser aceito esse tipo de projeto. E aí, a gente vai para uma questão. Dúvidas até aqui, pessoal, no conceito de VPL? Então, vamos para o exercício, tá? A empresa Rio Grande decidirá, com base no VPL, entre dois projetos mutuamente excludentes. Então, o que é que significa? Se eu escolher o projeto A, eu não posso escolher o projeto B, certo? É isso que significa esse mutuamente excludentes. O custo de capital para esses projetos é de 18% ao ano. Eu tenho o projeto A e eu tenho o projeto B, tenho esses fluxos de caixa. Eu vou fazer essa questão aqui no Excel, né? Vou mostrar aqui logo como é que faz na fórmula e depois a gente vai fazer no Excel para vocês entenderem. Mas só para mostrarem, para vocês observarem que o fluxo de caixa, o investimento inicial deles são diferentes, o projeto B ele é mais caro do que o projeto A, mas eu tenho os fluxos de caixa ao longo desses 6 anos. A taxa mínima de atratividade ou custo de capital desse projeto é 18% ao ano. Se o VPL for maior do que zero, maior ou igual a zero, os dois poderiam ser aceitos. Nesse caso, como são projetos mutuamente excludentes, eu vou escolher o que gera o maior VPL. Tranquilo até aqui? Vamos fazer os dois e o que gerar o maior VPL é o projeto que deve ser aceito. Tá certo? Pronto. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer na fórmula, então eu teria lá no VPL de A menos 140 mil, e aqui ó, os fluxos de caixa de cada um daqueles anos, até o sexto ano. E aqui 1 mais o 0,18, que é a taxa, né, do custo de capital, elevada a 1 e até elevada a 6. E aí, fazendo isso aqui na fórmula, eu tenho que o VPL de A daria 17.306. Já o VPL de B, eu pego aqui, ó, o menos 180 mil, que é o investimento inicial, coloco todos os meus fluxos de caixa e a mesma coisa eu faço embaixo, a mesma taxa, né, de capital para cada um deles e vou elevar até a 6. Deu 28.445. Nesse caso, né, eu sei que o VPL de B, o projeto B, era o que deveria ser aceito, porque foi o que gerou maior VPL, tá? Então, o projeto B, como eles são mutuamente excludentes, eu vou ter que escolher ou A ou B, nesse caso eu escolho B. Ok, pessoal, dúvidas até aqui? Professora, o 18% é o retorno que ele quer, não prestei atenção. Qual? Fala mais alto, Bernardo. O 18% é o retorno que ele quer mínimo? Eu não prestei atenção nisso. O custo de capital dele, ou a taxa mínima de atratividade. Tá, A taxa mínima que ele espera obter por esse investimento, tá? Ele vai estar investindo normalmente vai aqui. trazendo enunciado e a gente sabe que é o K, não é isso? Isso, exatamente. Tá, Joia. Porque esse valor é dado pelo mercado, entendeu? É a taxa que o mercado está cobrando para realizar investimentos desse negócio, desse porte. Sim. Beleza. Aí Obrigado. a gente só informa aí essa taxa. Certo? No caso do TI, a gente não tem a taxa, né? A gente quer a taxa, né? A gente só vai comparar para saber se essa taxa que a gente encontrou, a taxa interna do projeto, é maior ou menor que a taxa que está sendo paga no mercado, que é o custo de capital do mercado. Ok? Dúvidas? Além do Bernardo, mais alguém? Querem ver como é que faz isso aqui no Excel? Pessoal, Bora lá. vamos lá? Deixa eu voltar aqui.
Tinha colocado aqui, mas eu vou botar aqui questão da sala. No slide, porque aí a gente fica mais... Só pegar aqui os valores, tá? Ó, aqui eu começo colocando negativo, né? 140 mil. E nesse aqui foi 180 mil. E aí eu vou preenchendo os fluxos de caixa. Aqui, 45, 45. E a taxa mínima de atratividade foi 18%, não é isso? Ok. Só estou preenchendo, tá, pessoal? Só... Eu tinha colocado aqui outro, mas vamos fazer esse que está no slide para a gente comparar. É 70 e 70 aqui. Pronto. Aqui, como é que eu farei o VPL? Vou botar na fórmula do VPL, certo? VPL, a fórmula. Aí eu começo aqui, ó, colocando a taxa mínima de atratividade, ponto e vírgula, certo? Depois eu entro aqui, ó, com os fluxos de caixa deles. Não coloco aqui, ó, vejam que eu não estou considerando o investimento inicial, tá? O investimento inicial eu vou somar aqui no final, ó. E aí eu dou um enter. Entenderam o que foi que eu fiz ou querem que eu repita aqui? E aí, pessoal? Repete, por favor, professor. Vamos lá, tá? Vou fazer de novo aqui, ó. Pagar. Ó. Igual, que é da fórmula mesmo, né? Para a gente calcular a VPL, que eu quero saber. Vou pegar aqui a taxa de atratividade, ponto e vírgula, porque a taxa que eu estou querendo considerar aqui, né? Nesse caso, é a taxa mínima de atratividade. E vou pegar os fluxos de caixa. Coloco todos os fluxos de caixa desses 6 anos. Ó, coloco, marco todos os 6 fluxos de caixa. Fecho parênteses e vou somar, né, nesse caso, com o meu investimento inicial. Por que aqui eu não subtraio? Porque a fórmula já está negativa, tá? Então, eu vou considerar esse fluxo de caixa aqui, ó, do final daquele período. E aí, eu dou um Enter para calcular esse VPL. E aí, dúvidas? Alguém não entendeu como a gente chegou aqui? Professora, Oi. no caso, colocando a função que vai aparecer no quadro VPL, vai dar taxa, valor 1 e valor 2. No caso, vai ser essa mesma coisa, né? O valor 1 vai ser o que você selecionou no fluxo de caixa, e o valor 2 será o menos 14 mil. Isso. Certo. Só não esquecer de considerar os fluxos de caixa, né? Certo? Então, só lembrem, pessoal, nesse caso aqui do VPL, não, porque lá na TI, você lembra como a gente fazia a TI? Na TI a gente selecionava todos, né? Eu vou até fazer a TI aqui só para vocês terem ideia, se lembrarem como é que faz a TI, ó. A TI, né, eu venho aqui, ó, igual a TI, né? Abro parênteses e seleciono tudo na TI, ó. Estão lembrados disso? Na TI eu seleciono tudo. No VPL, eu adiciono por fora o investimento inicial. Na TI, eu considero todos esses fatores aqui. No VPL, eu só somo o fluxo de caixa e depois, né, que eu vou considerar esse valor desse investimento inicial, certo? Vou fazer aqui para o projeto B, tá? Isso aqui é o VPL de A, vou fazer o VPL de B, certo? Vamos lá.
é igual VPL. Ó, considera a taxa logo. Soma aqui, ó, os fluxos de caixa, seleciona os fluxos de caixa. E aí, depois, eu considero esse investimento inicial, tá? E aí, pessoal? Dúvidas? Podem olhar lá no slide. Não, professora, tudo certo. Oi, Jéssica, fala aí. Não, eu disse tudo certo, professora, entendi. Ah, tudo certo, Jéssica. Você Professor, aprendeu, Jéssica, a fazer no Excel ou foi na calculadora HP12C? Oi, César, diga aí. esse VPL ele é em porcentagem mesmo? Não, ele não é em porcentagem. Eu até tentei tirar aqui, mas eu não sei porque o meu Excel não está indo, né? Tirar sem ser porcentagem. Ele é valor que nem fosse reais mesmo. Isso, Então, ele é valor em reais. Tá certo. Obrigado. E se colocar a taxa mínima em percentual, a fórmula ela não aceita, tá? Dá erro. Se colocar ali 0,18 ao invés de 18%. Ok? Ó, aí vamos lá. Dá para fazer na calculadora também, né? Dá para fazer na calculadora HP12C. Mas aí era que eu ia perguntar a vocês, né? Vocês pretendem usar a calculadora HP12C? Porque aí qualquer coisa eu posso ensinar vocês como é que faz na calculadora HP12C. Certo? Só que geralmente na sala de aula eu costumo ensinar na calculadora HP12C. Porque às vezes a gente não consegue laboratório e fica mais fácil a gente fazer na calculadora. Mas aqui eu fico com medo de quando vocês forem colocar como input, né? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade em zerar a máquina e tal, e eu não consigo acompanhar como é que vocês estão inserindo essas informações. Mas se vocês quiserem, tem vídeos também mostrando como é que faz isso na calculadora. Mas como é que vocês pretendem fazer na prova? Alguém pretende usar a calculadora, não sabe mexer no Excel e quer usar a calculadora, que a gente explica também. Professora, eu prefiro o Excel, que eu não tenho mais a calculadora. Pronto. Então, a calculadora dá para baixar também, né? Hoje tem um aplicativo que dá para ter essa visualização todinha da calculadora HP12C, certo? Só não... Eu acho o Excel mais rápido, mas quem quiser dá para fazer também. É só inserindo número por número e vai salvando. Vai inserindo e vai salvando, você vai conseguindo fazer essas alimentações. E aí você já começa na calculadora já inserindo o valor negativo, né? Muda, né, na fórmula que tem como mudar para ficar negativo e salva, vai salvando todos eles. E no final é que bota a taxa. E aí, pessoal, tranquilo, VPL aqui? Alguma dúvida no VPL, na TI, nesse caso aqui? Alguém não conseguiu entender? Se a gente quisesse fazer o payback aqui, daria para a gente fazer o payback? Vocês saberiam como é que faz o payback? Ó, vou fazer aqui do A. Então, lembrados, eu vou fazer aqui no A, fazer o fluxo acumulado aqui de A, tá? Aí vai subtraindo 40 mil do 140, aí vai... Isso, exatamente. Vou só fazer aqui do A para vocês relembrarem como é que a gente saberia a quantidade de ano aqui, ó. Aqui seria o mesmo 140 mil, né? 140 mil. E aqui eu ia subtraindo, né? Ia pegar esse aqui, ó. Esses 40 mil. Aí, eu subtrair, né? No caso aqui, somar, porque para dar um negativo aqui. Tranquilo até aí? Ó, vou subtraindo, né? Aqui, agora eu vou pegar esse valor aqui, né? E vou subtrair desse fluxo de caixa. Então, eu vou pegar esse valor aqui, mais esse daqui. E aí, vou aqui, ó, já vai diminuindo. Vou pegando esse fluxo de caixa daqui, ó. Esse outro daqui. Ó, ainda tá negativo, então, não é esse ano, né, que eu tô considerando. Mais esse fluxo de caixa aqui, ó. E aqui já deu positivo. Então, eu já sei que aqui foi 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto ano, novamente, é que eu tenho esse fluxo de caixa começa a ser positivo.
Dúvidas até aqui? Como é que eu cheguei nesse fluxo acumulado? Não, por enquanto tá tranquilo, professora. Tá tranquilo. Aí aqui, se eu quiser só preencher, né? 50 mais 30, 80, né? 80 mais 60 mil, aí eu vou preencher essa aqui tabela. Nesse caso aqui, eu vou parar aqui só para vocês, né, lembrarem como é que a gente vai calcular o payback. Então, eu sei que foi ao longo entre o terceiro e o quarto ano. Agora, né, para saber exatamente o número de dias e meses, eu vou lá calcular as minhas entradas diárias. As minhas entradas diárias, eu vou considerar o fluxo de caixa do quarto ano. Não é isso? Isso, é dividido por Concordo aqui? Então, eu vou pegar 360. esses 45 mil aqui, ó. 45 mil. E vou dividir ele por 360. Todo mundo entendeu? Porque eu peguei esse 45 mil. Porque eu sei que aqui, ó, foi o valor que deu positivo. Então, eu sei que foi entre o terceiro e o quarto ano. Eu pego esse aqui, ó, o fluxo de caixa do quarto ano, para saber quais são as entradas diárias. Então, deu 125 aqui nesse caso. Com esse 25, eu vou pegar lá agora o que deu o saldo negativo do terceiro ano, o fluxo de caixa, né, desse acumulado, esses 15 mil, né, e vou dividir pelos 125 para achar o número de dias. 15 mil divididos pelos 125. E aí eu tenho um total de 120 dias. Né? Aqui, por coincidência, deu mesmo que é a mesma questão, né? Então, eu tenho 3 anos e quantos dias aqui? Dividindo 120 por 12 meses. 120 dias dá quantos meses? 4. 4 meses. Muito bem. Então, seriam 3 anos e 4 meses. Que a empresa, nesse caso aqui, estaria recebendo aquele investimento inicial. Isso aqui do projeto A, tá, pessoal? Posso fazer a mesma coisa para o projeto B. Vou botar aqui, ó. 3 anos e 4 meses. Alguém não entendeu como foi que a gente encontrou esses 3 anos e 4 meses? E aí? Alguém não entendeu? Dúvidas? Então, já que ninguém tem dúvida a princípio, tentem fazer essa questão 25. Essa também é do mesmo livro lá do Migliorini, né? Então, tem essa questão 25 aqui. Ó. São 3 projetos, né? Eu tenho 3 projetos aqui. Projeto 1, 2 e 3. E aí eu quero saber, né? Eles são mutuamente excludentes. Quero saber qual é que é o mais viável, qual é o projeto que deveria estar sendo escolhido. Eu fiz aqui, ó, o VPL de 1 e a TI de 1, com a taxa mínima de atratividade de 18%. Tentem fazer aí dos 3, né? Veja se vocês conseguem fazer. E além disso, tentem fazer o payback para saber qual é o prazo que se recupera, tá? Aqui, ó, aqui mesmo eu sei que vai ser o terceiro ano certinho, o payback. Porque quando eu for fazer o fluxo acumulado, como é 100 mil aqui, ó. Então, aqui 100 mil menos 300 menos 200 menos 300, né? E no terceiro ano aqui seria 3 anos, correto. Se fosse fazer o fluxo acumulado desse ano 1. Mas tentem ver se vocês encontram esses valores que eu encontrei aqui. Façam aí como exercício para ver se vocês conseguem. Tá? Porque aí, se tiver alguma dúvida, a gente tenta fazer. Aqui são 3 questões que vai fazer VPL e payback para a gente tentar resolver agora. Eu fiz só o do projeto 1, mas a gente fazer o projeto 2, projeto 3 e até esse projeto 1 para ver se bate as respostas. Certo? Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês, já, uns 20 minutos, tá bom para vocês resolverem isso ou tá pouco? Então, Pessoal? dos 20 minutinhos a gente tenta, qualquer coisa a gente pede para prorrogar. Tá bom, então. Tô aqui, viu? Falem também, pessoal. Acordem aí. Eu sei que a segunda-feira tá cedo, mas eu acho que é a nossa última aula, né? Acho que semana que vem já é prova.
Isso, semana que vem já é prova, tá, pessoal? Então, dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto anterior, sobre esse, agora é o momento de tirar, porque semana que vem a gente já é só avaliação de vocês. E aí eu vou colocar uma lista, né, do mesmo jeito, vou tirar as fotos lá do Miglorini, colocar aqui, e são essas listas que depois vocês vão ter que enviar até o dia da prova, tá? Para valer também, ela é parte da avaliação de vocês, ok? Então, dá um tempinho aqui para vocês estarem resolvendo.
E aí, pessoal, tudo tranquilo até agora? Tô devagarinho, mas tô conseguindo, professor. Tá joia, Bernardo. E o restante do pessoal? Estou tentando fazer o payback, professor.
E aí, pessoal, terminaram? Eu não tô conseguindo o payback só, professora. Vamos fazer o payback, então. Ó, só um aviso, né? Eu vou colocar uma lista de exercício lá, mas assim, as questões que tiverem payback descontado, vocês não vão fazer, tá? Então, é só façam os assuntos que a gente viu aqui, que é o VPL, TI e payback simples, certo? Para não dizer, ó, questão tal, letra A, questão X, letra B. Então, já saibam que essas questões que tiverem payback descontado, outras coisas assim, vocês não vão estarem realizando. Tá, joia. Certo? Vamos fazer. Vou colocar, então, a resposta aqui do VPL da tia, ou vocês querem que vamos fazer juntos? Alguém não conseguiu fazer? Professora, eu não consegui porque eu não estou com o computador aqui. Aí eu também não lembrava da fórmula. Tá bom. Vamos fazer junto novamente. Deixa eu só salvar essa questão aqui, as questões que eu já vou botar lá no AVA para vocês. E aí é mais para treinar, tá? Então, quanto mais questões vocês fizerem, né, fica melhor para vocês estarem treinando esses exercícios que a gente está passando. Eu consegui só o payback, não sei se está certo. Tá. O payback é o único que eu não tenho a resposta aqui, mas aí não tem problema. A gente faz em conjunto. Depois eu mando isso aqui. Vamos lá. Ó, o VPL do 1, todo mundo encontrou do projeto 1? Todo mundo encontrou esse valor aqui? Alguém não encontrou o VPL? Ok. Vamos fazer o VPL do 2, tá? Porque aí depois a gente faz só o payback. É mais rápido, né? Fazer o VPL. Ó, lembrando, pego a taxa de atratividade, coloco ponto e vírgula, venho aqui, ó, seleciono todos os fluxos de caixa, mais o investimento inicial, ok? VPL. Todo mundo encontrou isso? Alguém não encontrou? E aí, pessoal? Certinho. Certinho? Isso. Tá certo. Então, vamos lá. Então, aí me avisando, né? Porque aí, se não conseguir, a gente retorna aqui para ver o que é que deu. Tá? Agora vamos para ti. A mesma coisa. Ti é mais simples, né? A ti, seleciono tudo aqui, ó. Dou Enter. E aí, a ti aqui, lembrando que a ti, aqui ele tá arredondado, tá? Então, quem quiser achar, é só inserir número maior de dígitos aqui, que aí pode ser que dê diferente aqui nos números decimais. Que pelo que eu estou olhando aqui no livro, né, a TI do primeiro projeto dá 19,86, o segundo projeto deu 19,59 e a do projeto 3, 20,27. Então, dá tudo na casa dos 19 e 20, né, e aqui arredondou tudo para 20. Todo mundo encontrou esses valores aí? Sim. Sim, aqui Encontrei. sim. Tá. Então, qual é o projeto? Considerando a VPL e a TI, pela TI seria esse aqui, o projeto 3, né, que é o que tem a taxa maior, e o VPL, qual é que deu aí maior? Que vocês deveriam estar considerando. O 2, né? Aqui deu 2, deu 13.296. Isso, seria o projeto 2, pelo cálculo da VPL, certo? E aí, vamos calcular o payback, já que alguns de vocês sentiram dificuldade no payback, né? Eu disse que o payback aqui do primeiro ano era... Deixa eu inserir uma coluna aqui. Vou inserir outra aqui, para ficar mais fácil aqui para vocês, tá? Fazer o fluxo acumulado. Fluxo acumulado. Projeto 2 aqui. Aqui do projeto 1.
E aqui o fluxo acumulado do projeto 3. Eu vou repetir esses menos 30 mil aqui, né? Só colocando aqui 300 mil. Menos 300 mil aqui. É esse aqui eu vou subtrair deles, não é isso? Todo mundo entendeu aqui? Porque eu estou repetindo os 300 mil. Sim. Tá. E aí aqui, eu vou fazer do primeiro, só porque eu coloquei os 3 anos ali, pode ser que alguém não tenha entendido. Aí eu vou subtrair aqui, ó. Esse valor, não é isso? Que é o fluxo de caixa no período corrente do ano 1. E subtraio ele do investimento inicial. Até aqui todo mundo entendeu? Aí agora, nesse ano 2, eu vou pegar esse valor aqui do fluxo de caixa e vou subtrair ele desse período aqui, ó, desse valor do fluxo de caixa acumulado do primeiro ano. E aí aqui no terceiro ano eu vou fazendo a mesma coisa, eu vou pegando esse valor, né, e vou reduzindo do fluxo de caixa acumulado. Aí eu falo reduzindo, pessoal, vocês estão vendo que eu estou botando um mais aqui. Por quê? Né? Na verdade, você vai somar com o fluxo de caixa acumulado. Só que nesse caso, esse fluxo de caixa, ele é negativo, tá? Ó, e aqui deu 3, no terceiro ano deu 0. Por isso que o payback aqui foi 3 anos. Alguém não entendeu como é que chegou aqui nesse 0? Porque eu fiz isso aí, alguém não entendeu? E aí, alguém entendeu? Pronto, vamos lá, vamos reverter a pergunta. Alguém entendeu? Entendi, professora. Consegui. Deu pra entender. Pronto, Só então, o payback do 2, professor, que ele deu meio quebrado, eu fiquei na dúvida de como colocá-lo. tá, então vamos lá fazer o payback do 2. Aqui tranquilo, né? Aqui por isso que deu 3 anos. Agora vamos lá fazer o do 2. Continuando do mesmo jeito, né? Eu vou pegar esse aqui e vou somar com o fluxo de caixa, só que nesse caso é negativo, tá? Aqui. Aí eu vou pegar esse daqui, ó, e somo com esse anterior, né? Aí vou fazer isso até dar positivo, tá? Então, até dar positivo, aí que é o ano que a gente está querendo analisar. Aqui, ó. Vou pegar o 14. Ó, aí eu já sei aqui, ó, que foi entre o terceiro e o quarto ano, né? Que no VPL do payback do projeto 2. Então, o payback do projeto 2 foi entre o terceiro e o quarto ano. Então, você sabia que é 3 anos e alguma coisa. Aí, esse alguma coisa que é o que eu quero achar agora. Todo mundo entendeu que foi aqui, ó, entre o terceiro ano e o quarto ano é que dá, né, o que a gente está querendo considerar. Certo. Isso. Perfeito? Pronto. Aí, como é que eu vou fazer agora? Aí, eu pego o fluxo de caixa, não é o acumulado, o fluxo de caixa, como aqui a gente recuperou em terceiro e quarto ano, para eu saber as entradas diárias, eu pego o fluxo de caixa do quarto ano, né? Que aqui foi 140 mil, não é isso? Então, eu vou pegar os 140 mil, e vou dividir isso por 360 para saber as entradas diárias. 3,88. Disso aqui, ó, aí eu pego esse saldo acumulado do ano 3, que eu sei que foi entre o terceiro ano e o quarto ano, então eu vou pegar esse saldo acumulado aqui, ó. Vou pegar esse 60 mil, né, isso, e vou dividir ele por esse saldo aqui, ó, que a gente tinha calculado das entradas diárias. E aí, isso aqui vai me dar o número de dias, né, aproximadamente 154 dias, ou 155 dias, né, como vocês queiram. Aí, agora eu vou transformar, né, 155 dias dá quantos dias e quantos meses e dias? E aí? 154 dias dá quantos meses e dias? Ou 155, se vocês quiserem arredondar para cima. Dá uns 5 Dá 5 meses e pouquinho. 16. 5,16. 5 meses e 16 dias? Dá 5,16 meses. Certo, tá. Você faz a divisão por 30, né? É, Acho que esse número 154 dias dá 5 meses e aí o restante é dias, né? Se fizer pela regra de 3, dá 4 dias.
Olha, no Google aqui tá 5,09 meses. Quanto? 3 anos e quantos? 155 dias é igual a 5,09 meses. 0,9 meses? 5,0,9588. Esse valor aqui, ó. Esse mês aí não tá bichado, não, rapaz. Tá estranho isso. 9 É ano meses? bissexto aí. 5 meses e 14 dias, eu achei. Eu acho que é isso. 154 dividido por 30 dá 5 meses. Aí o mês está certo, Professora, né? Oi? que nem esse 154 e 154 dias, certo? Isso. 150 dias são 5 meses, os outros 4 são os dias que Então, tem. 4 isso. ou 5 dias, né? 5 meses, 4 dias. Aí mais o outro pega. Fechou aqui. Então é isso, pessoal. Se 30 aqui, ó, 150, né? 30 vezes 4 dá 120 dias, né? Então, dá 4 meses. Se eu fosse considerar os 6 meses, 5 meses, que era 30 vezes 5, daria 150 dias. Então, 150 dias, 5 meses, o que sobrou dos 4 dias, né, ficaria aqui, ó, 3 anos, 5 meses e 4 dias. Ó, 5 vezes 3, né, se eu tivesse lá considerando sem os meses 31, né, se eu tivesse só multiplicando 30 dias vezes 5, né, 3 vezes 5 dá 15, então daria os 150 dias, e aí daria os 4 dias aqui, tá? Alguém não entendeu o que foi feito aí? Pessoal? Professor, eu fiz meter uma regra de 3. Eu Isso, uma tirei os regra de 5 meses, 3. aí o 0,16 eu multipliquei por 30. Fazer uma regra de 3. Um mês, 30 dias, 0,16 meses. Quantos dias são? Aí achei os 4. Ainda dava um quebrado, né? Dava para brincar mais. Quantos dias, horas, minutos, mas Não, não rendia. aí dá arredondar para 5, não tem problema nenhum. O que é importante aqui é saber o seguinte: 150, né? Se eu estiver considerando meses de 30 dias, né? Então, 30 vezes 5 já dá 150 dias. Então, 30 vezes 5. Então, eu já sei que são 5 meses aí. O restante que passar são os dias que são considerados. Ok? E aí, vamos lá para o terceiro aqui, para ver quantos dias dá aqui no projeto 3. Então, vamos lá fazer o fluxo de caixa. Eu vou deixar aqui só para Raquel os dias. Então, aqui, vamos lá, fazendo a mesma coisa, né? Pegando esse, deduzindo do fluxo de caixa, pegando esse ano aqui, esse fluxo de caixa, deduzindo do investimento inicial, ainda está tudo negativo, nosso objetivo é ele dar positivo, né? Aqui, esse mais os 30 mil. Aqui. Eita, peraí, que eu acho que eu errei aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu errei esse aqui. Aqui não é. Tá errado, pessoal. Vocês. É aqui, ó. É desse mais esse aqui. É desse aqui. Mais esse fluxo de caixa aqui. E aqui já deu positivo. Então, aqui foi entre o segundo ano, né, e o terceiro ano. Todo mundo encontrou isso aqui? Sim. Entre o segundo e o terceiro ano. Então, aqui eu já sei que seria o quê? 2 anos e alguns meses. Não é isso? Então, vamos lá fazer o mesmo cálculo. Vou pegar aqui, ó, o fluxo de caixa positivo, né? O fluxo de caixa sem ser o acumulado do terceiro ano, porque eu sei que foi entre o segundo e o terceiro ano. Então, aqui foi 90 mil. E vou dividir esse 90 mil por 360, tá? Joia, até aí alguém tem alguma dúvida?
Professora, eu tinha achado 3 anos, porque esses 60 mil não está no terceiro ano. Mas aqui não deu negativo e aqui não vem para o positivo? Foi ao longo do segundo ano. Aqui, se aqui desse zero, aqui, ó, como deu isso aqui, seria o terceiro ano. Porque aqui o fluxo de caixa dele foi 90 mil desse ano. Então, ele recuperou alguma coisa entre o segundo ano e já começou a ter saldo positivo ao longo do terceiro ano. Aí, no caso, seria no terceiro ano, ou no segundo. A gente vai ser ao longo do segundo ano. A mesma coisa que foi aqui, ó. Observe que aqui eu coloquei 3 anos, não foi no quarto ano, tá? Foi ao longo do terceiro ano. Então, aqui foi 3 anos, 5 meses e 4 dias. Não foi no quarto ano. Se fosse no quarto ano, teria que ser aqui, ó, igual a zero. Para ser 4 anos e um pouquinho, aí aqui já teria que dar negativo, já vindo para o positivo no quinto ano. Tá, entendi. Entendeu mesmo? Entendi, professora. Pronto. Pessoal, para ser exato, se fosse lá, lembram o primeiro caso, né? O projeto 1, deu zero no terceiro ano. Então, foi exatamente no terceiro ano que ele recuperou esse investimento inicial. Quando dá negativo e no outro ano dá positivo, a gente sabe que foi ao longo dele, não foi exato naquele ano, que tem ainda um saldo, né, a receber ao longo do ano. E como foi esse exemplo 2? No exemplo 2, deu 3 anos, 5 meses e 4 dias. Então, ao longo do terceiro ano, antes de chegar no quarto ano, ele conseguiu recuperar. Aqui no exemplo 3 da gente, também foi ao longo do segundo ano. Não foi exatamente no terceiro ano, porque senão daria zero, né? Então, a gente sabe que foi ao longo do segundo ano. Agora, os meses e os dias é o que a gente quer saber, tá? Por isso que é o cálculo que a gente está fazendo agora, para saber exatamente os meses e os dias. Então, vamos lá. Aqui deu os 90 mil dividido por 360, que foi os 90 mil, que foi o fluxo de caixa desse terceiro ano, dividido por 360, que é o número de dias, isso aqui vão ser as minhas entradas diárias. E aí eu pego esses menos 30 mil aqui, ó, vou pegar esse menos 30 mil, oi, peraí. Calma. Agora aqui. Dá um ESC, professora, ESC. Aí. Eu tô tentando aqui, deu um ESC, mas agora foi. Vamos lá. Então, aqui eu vou pegar esses menos 30 mil e vou dividir por essa entrada diária, certo? E aí eu tenho 120 dias, né? Aqui vai ser o meu número de dias. 120 dias dá quantos meses? 4. 2 anos e 4 meses. Então, ao longo dos 2 anos, eu recuperei esse investimento. Aqui, analisando, né, o projeto 3 foi o que eu recupero mais rapidamente esse investimento. Ele me dá um VPL menor do que o projeto 2, com uma taxa de remuneração mais alta. Né? Então, a depender, né, se eles forem mutuamente excludentes, eu posso analisar pelo tempo de recuperação, mesmo tendo uma taxa mais baixa de VPL, ou posso ir para o projeto 2, né, que demora mais, é o que demora mais a receber, mas vai me dar um valor presente líquido maior, certo? Então, depende muito de qual é a prioridade daquele investidor. Se é recuperar aquele dinheiro mais rápido, ou se é ele ter um VPL maior. E aí, pessoal, dúvidas? Alguma dúvida até o presente momento? Conseguiram entender? Acharam fácil? Acharam difícil? Professora, Oi. então, vamos supor, se a gente quiser um pagamento mais rápido, a gente vai no 3. Se a gente quiser um valor presente maior, vai no 2. É assim que a gente pode interpretar? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Aqui, nesse caso, o VPL deu. Deixa eu só salvar aqui para não perder Tudo isso. bem. Investimento, tá. Aí eu vou colocar isso aqui para vocês lá. Pronto, nesse caso, a TI deu muito próxima, né, deles. A TI, aqui, se vocês considerarem mais casa, pelo que eu estou olhando aqui, ela deu mais alta, foi 20, alguma coisa, aqui no projeto 3, certo? Então, o projeto 3, ele teria uma taxa interna de retorno maior, apesar do VPL dele ser menor,
certo? E já o projeto, e ele recupera mais rápido. Então, depende muito do que o que o investidor está querendo considerar. Se ele quer um retorno mais rápido, né, recuperar aquele investimento inicial mais rápido, que é um valor presente líquido mais alto. Entendi. Beleza. Beleza? Então, ele, como todos eles, o VPL são positivos, são interessantes, todos eles a TI é positiva e a TI é interessante também. Então, todos eles deveriam ser considerados. Só que, como eles são mutuamente excludentes, eu só vou poder escolher um deles. Né? Dúvidas, pessoal? Até aqui, dúvidas? Professora, aí no caso na prova, eu poderia escolher explicando que eu escolheria o terceiro porque eu teria um retorno mais rápido. Nesse caso, ó, pessoal, vamos lá. Tem até uma coisa que eu falei no vídeo, né, que eu disse que eu ia explicar aqui para vocês. A TI, ele tem o mesmo probleminha, né, que tem o payback, se vocês analisarem. Ele também não considera o valor do dinheiro no tempo. Ele tem uma TI também, que é uma... Deixa eu ver só até o nome aqui, que eu até coloquei aqui nos slides para vocês, são os últimos slides, tá? Que é uma dúvida, a TI modificada, pronto, me lembrei. A TI modificada, que ele já considera esse valor no tempo. Só que ele também, ele é mais complexo, assim, do que a gente está mostrando aqui para vocês, né? Porque ele tem que considerar a taxa de inflação, a correção monetária e tal. Então, ele tem esse pequeno defeito quando a gente está analisando somente a TI. Lembra que no exemplo que eu dei na aula, lá no vídeo, tem um exemplo que ele dá duas taxas, né? E ele muda a interpretação. Em um, você tem que escolher o VPL, e quando analisando a TI, você muda qual é o projeto que deveria ser escolhido. Nesse caso, o VPL, ele é um método mais robusto do que o método da TI. Por quê? Porque ele considera o valor do dinheiro no tempo, tá? Ele considera o valor, né, sendo corrigido no tempo. Vocês podem observar que as entradas diárias dele, as taxas, elas são consideradas ao longo do período, né? E além dele considerar a taxa de remuneração do mercado, que os outros não consideram. Então, dito isso, né, se a gente estivesse considerando para comparar entre VPL e TI, no caso aqui, a TI deu a mesma coisa. Então, o VPL seria o melhor caminho a ser considerado. Nesse caso, então, considerando o VPL, né, sem a gente considerar o payback aqui, né, o tempo de recuperação, o projeto 2 que deveria ser escolhido, tá? Considerando que as X fossem iguais ou TI diferenciadas aqui, mesmo a TI do 3 sendo maior do que a TI do 2, o VPL ele é um método mais robusto do que o método da TI. Tranquilo aqui? Nesse caso, eu só estou considerando porque o VPL ele paga mais rápido, né? Ele paga maior no projeto 2. A maioria dos empresários, o que é que eles consideram? Eles preferem, mesmo que eles demorem para recuperar o seu investimento, uma remuneração maior. Porque vocês observarem aqui no projeto 2, a lucratividade deles, aqui, ó, no fluxo de caixa, ele vai receber 170 mil, ó, no período nos outros anos. No quarto ano, ele recebe 140 mil, no quinto ano, ele recebe 170 mil, enquanto no projeto 3, ele recupera mais rápido, mas ele também, depois, ele vai ter fluxo de caixa menor. Então, se a gente considerar que começar a comparar o fluxo acumulado, vocês vão observar que o projeto 2, depois, ele dá uma guinada no final. Então, o projeto 2 aqui deveria ser o escolhido, né? Porque, apesar dele recuperar mais demorado, né, de forma demorada, mas no final ele tem fluxos de caixas maiores. Então, ao longo daqueles 5 anos, ele seria mais atrativo do que o projeto 3. Ficou claro para vocês ou ainda não está bem explicado o que eu queria falar nessa parte? E aí, pessoal? Eu acho que dá para entender sim, professora. Depois de dar uma olhada de novo no vídeo, acho que dá para fixar melhor. É só essa diferença. O projeto, o VPL e o TI são métodos ok, dá para serem considerados, só que o VPL ele é um método mais robusto do que o da TI. Porque a TI ele não considera o fator da correção. Tem lá, eu expliquei lá no vídeo para vocês essa questão. Eu até disse as diferenças, disse quando é que deveria, eu só não disse qual era o que era mais recomendado. E aí eu estou dizendo agora, que é o VPL. O VPL ele é mais útil, né, para ser considerado do que a TI. Porque aí a gente já tem uma outra taxa, que é a TI modificada, que ela já faz essa pequena correção.
certo? Mas a fins didáticos, a fins do mercado mesmo, a gente utiliza a TI normal. A gente não faz essa distinção. Mas aí precisa estar claro para vocês qual é o valor que deveria ser considerado. Nesse caso, projetos com VPL maior, certo? Tranquilo. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês têm aí nesse processo? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou clara as questões? Eu vou botar, assim que terminar a aula, eu vou colocar esses respostas, né, que a gente fez aqui em conjunto, até para vocês acompanharem as fórmulas que a gente utilizou. E aí tem a lista de exercícios que eu também vou colocar lá para vocês. Tentem fazer as listas, tentem fazer também aqui nas planilhas de Excel, refazer esses exercícios, porque semana que vem já é a prova. Então, é prática, é tentar fazer várias vezes. Quem tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem no Excel, não conseguiu, então manda lá no fórum que eu tento sempre responder. Eu acho que alguém também me mandou esses dias, também estava com dúvidas, e aí eu mandei mensagem respondendo, né, tentando ver. Então, isso a gente dá para tentar solucionar, certo? Se for muita gente que tiver alguma dúvida em alguma questão, eu faço um videozinho como agora, rápido, e tento postar lá para explicar a vocês, tentar solucionar essa dúvida. Oi, Jéssica, fale lá. Professora, a prova vai ser no horário assim da aula ou a senhora vai disponibilizar ela por mais tempo? Não, a prova é no horário da aula. Eu abro um vídeo chamada, como a gente tem hoje, né? E aí, como eu já avisei há muito tempo, né? Eu espero que vocês tenham se programado para poder fazer a prova semana que vem. O que acontece? Geralmente eu abro a aula, né, de 9 horas, boto um fórum desse, até para quem tiver dúvida no enunciado, ou alguma coisa na prova que não ficou claro, para a gente tentar sanar essas dúvidas online. E aí vocês têm até meio-dia para estar respondendo e postando essa prova. A prova só vale 5 pontos, o restante são as atividades que vocês já responderam no AVA. Quem não respondeu tem até segunda-feira, tá, pessoal? Para deixar isso em dia. Vou abrir hoje a tarefa também, porque aí vocês juntam a lista da semana passada e essa e enviam todas de uma vez também para serem consideradas a pontuação. A lista deve ser enviada até segunda-feira, antes da prova também. Tá ok? Até para eu poder começar a corrigir também essas provas já finalizadas. Não, professora, eu perguntei porque pela manhã eu fico só com meu filho, aí eu perguntei só para tirar essa dúvida mesmo. Entendi, Jéssica. Se organiza aí, veja como é que você vai fazer, né? Porque eu sei que é complicado mesmo, mas eu prefiro fazer no dia da prova, porque assim, se eu fosse fazer depois, eu teria que fazer uma prova muito mais extensa para poder justificar o período que vocês estão fazendo a prova, né? A prova, são algumas questões, eu ainda não elaborei, então não sei o número de questões, mas geralmente são 5 questões, 4 questões, eu não sei. Mas é uma prova que dá para vocês fazerem num horário que está lá destinado. E eu também prefiro fazer, né, ao vivo, até porque se tiver alguma dúvida, a gente já resolve naquele momento, tá? Então, é assim que a gente tinha combinado, né, que eu tinha explicado logo no início. Se tiverem dúvidas, a gente tenta sanar elas essa semana. Vou interromper a gravação, essa semana também posto essa aula lá para quem perdeu.